A Umbanda é uma religião brasileira de matriz africana que mescla elementos sincréticos e tem suas raízes nos centros de Cabula, que surgiram entre os séculos 17 e 19. Formalmente organizada por Zélio Fernandino de Moraes, a Umbanda sincretiza rituais africanos, catolicismo e espiritismo kardecista. Seus princípios fundamentam-se na crença em um Deus único, nos orixás e em entidades espirituais, além da prática de valores como caridade e não discriminação. Os rituais ocorrem em locais chamados casa ou tenda, onde se evocam os orixás, ancestrais e entidades espirituais. Entre as entidades cultuadas estão orixás como Oxalá, guias e protetores, representando uma hierarquia espiritual. Símbolos, como pontos riscados, são utilizados, e as cerimônias incluem giras com propósitos diversos, defumação, paz, ebó e obrigação. O hino da Umbanda, originalmente intitulado Refletiu a Luz Divina, foi oficialmente reconhecido em 1961. A Umbanda é uma religião brasileira que incorpora elementos sincréticos de diversas tradições religiosas. A Umbanda combina influências de diversos credos, como o candomblé, catolicismo e espiritismo, promovendo o culto aos orixás e a interação com entidades espirituais. Formalmente, a religião Umbanda foi organizada por Zélio Fernandino de Moraes, quando ele reuniu rituais africanos e católicos ao espiritismo kardecista. A Umbanda tem como princípios a crença em um Deus único, nos orixás e em entidades espirituais, bem como a prática da caridade, fraternidade e não discriminação. A relação entre Umbanda e Macumba remonta às origens, quando os centros de Cabula, denominados Macumba, deram origem à Umbanda. Atualmente, no entanto, o termo Macumba é considerado pejorativo em diversos contextos. Enquanto a Umbanda tem influências sincréticas e é mais inclusiva, o candomblé mantém tradições mais específicas, como a ligação direta com as divindades africanas. O que é a Umbanda? A Umbanda é uma religião afro-brasileira que junta elementos das tradições africanas, indígenas e cristãs, sem ser rigidamente definida por nenhum deles, sendo marcada por sua singularidade e diversidade. Sua formação e estruturação remontam ao início do século XX, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, onde o sincretismo entre candomblé, catolicismo e espiritismo deu origem a uma prática religiosa única no contexto brasileiro. Essa religião, considerada brasileira por excelência, é fruto de sincretismo cultural e espiritual. O sincretismo não apenas permite, mas celebra a coexistência harmoniosa de diferentes influências. O culto aos orixás, intrínseco às tradições africanas, une-se aos elementos cristãos e às tradições espirituais indígenas. O cerne da Umbanda está na síntese entre os orixás, as divindades africanas que representam forças da natureza, os santos católicos e os espíritos tradicionais de origem indígena. Essa fusão não é apenas superficial, é uma integração profunda que forma a base da espiritualidade umbandista. O sincretismo cultural e religioso não dilui as características individuais desses elementos, mas, pelo contrário, cria uma teia complexa de significados e simbolismos. O resultado é uma religião que não apenas atende às necessidades espirituais de seus praticantes, mas também incorpora valores fundamentais, como a caridade, respeito à natureza e busca pela harmonia espiritual. A Umbanda não é apenas um sistema de crenças, é uma prática que promove a evolução moral, a compreensão da diversidade e a união entre diferentes tradições. Nesse contexto, os terreiros de Umbanda, seus locais de culto, assumem um papel vital. Mais do que simples espaços para rituais, eles são centros de convivência comunitária, onde a integração entre os praticantes e a comunidade é incentivada. Esses espaços refletem a abertura e a receptividade da Umbanda, promovendo não apenas a espiritualidade, mas também o envolvimento social e comunitário. Veja também samba, gênero musical que nasceu dentro das comunidades afro-brasileiras. Origem da Umbanda. A história da Umbanda remonta ao sincretismo cultural e religioso ocorrido no Brasil desde o século XVII. Nesse período, surgiram as primeiras comunidades religiosas afro-brasileiras,
documentadas nas práticas rituais africanas, especialmente nos calundos dos escravizados. Esses rituais, realizados em rodas de batuques, representavam uma expressão única de sincretismo entre as crenças africanas, a pagelança indígena e o catolicismo. No entanto, essas práticas eram ostensivamente perseguidas pelas autoridades civis e colonizadores portugueses. O calundo, portanto, representava não apenas um espaço de culto, mas também um ato de resistência cultural. Uma pintura de Zacarias Wagner, datada do século XVII, ilustra a presença dessas práticas no Brasil. Pintura retratando o ritual africano no Brasil, de 1630, em alusão à origem da Umbanda. Cerimônia e dança de adivinhação. Pintura de Zacarias Wagner, de 1630. A partir do calundo, o rito africano evoluiu, dividindo-se em duas vertentes importantes: a cabula e o candomblé bantu ou Angola. A cabula sincretizava as crenças africanas com o catolicismo, a pagelança indígena e, mais tarde, o espiritismo kardecista. Com o aumento do número de escravos e a chegada de diferentes povos africanos, o calundo tornou-se mais elaborado, originando o candomblé, que manteve o ritualismo bantu com uma fraca sincretização católica. A prática da Umbanda surgiu nesse contexto entre os séculos 17 e 19, nos centros de Cabula, conhecidos popularmente como macumba. Esses terreiros de Cabula já sincretizavam rituais africanos com o catolicismo e crenças indígenas.